E aí pessoal, professor GC Novoz aqui. Vamos continuar nossos estudos sobre os seres vivos. A gente falou sobre nutrição nos animais e agora a gente vai iniciar os processos de respiração, tá? Quais são essas características aí nos grupos que a gente estudou, né? Nos peixes, nos mamíferos, nas aves e por aí vai. Então vamos entender um pouquinho do objetivo da respiração, né? Por que a gente respira? Por que respiramos? Essa é uma pergunta óbvia, né? Para a gente se manter vivo. Se a gente não respirar, a gente acaba perdendo as funções e acaba morrendo. Então isso é bem lógico. Mas cientificamente, existem outros conceitos por trás disso, tá? Então os seres vivos, né, eles extraem dos alimentos os nutrientes necessários para, né, em outras funções, conseguir energia para a gente se manter vivo. Por isso que a gente come. Primeira explicação é por que a gente come, né? Para a gente extrair nutrientes dos alimentos. Esses alimentos, né, vão te dar açúcar, vão te dar açúcar como a glicose, tá? Entre proteínas, gorduras e tudo mais. Então a glicose, né, é o mais usado como fonte de energia. Então essa é a energia que a gente precisa, a gente extrai muito da glicose. Então ela é a nossa pilha, tá? Para que a gente consiga funcionar durante o dia todo. Então eu coloquei até aqui, né, mais usado como fonte de energia, dentre todos os nutrientes que a gente extrai aí dos alimentos. Além dessa questão da glicose, a gente tem, entre outras funções, né, conseguir a energia para a gente se manter vivo, tá bom? A gente extrai essa energia também de outros nutrientes, como as gorduras. Mas essa daqui é a fonte mais barata, tá, na natureza, e é por ela que a gente vai conseguindo aí, e é mais eficiente também. Então, para que a energia da glicose seja liberada, é necessário degradá-la, tá? A glicose é uma molécula que ela precisa ser quebrada para que ela consiga obter energia, tá bom? E aí, com isso, né, a gente absorve ela dos alimentos, precisamos quebrar para a gente poder ganhar energia. Sem quebrar ela, a gente não consegue, tá? Então, a gente pode continuar falando o seguinte: na maioria dos seres vivos, né, o processo que envolve a quebra ou degradação da molécula de glicose, quando a gente vai quebrar ela, ocorre com a participação de um gás muito importante, tá? Então, por que a gente respira, né? Primeiro, para a gente respirar, a gente tem que se alimentar, tá? Não se engane, a gente precisa aqui dos nutrientes, tá bom? A gente vai obter glicose, aí a gente precisa quebrar ela para obter energia. Mas para quebrar ela, a gente precisa de um gásinho muito importante, que é o gás oxigênio. A gente só consegue o gás oxigênio na respiração. Daí vem a pergunta: por que respiramos? A gente respira para obter o oxigênio vai ajudar a quebrar a molécula de glicose, e a glicose vai fornecer energia para as nossas atividades diárias, tá bom? Então, a degradação dessa molécula vai ocorrer com a participação desse gás. São denominados aeróbios, né? Os seres que utilizam o oxigênio em sua respiração para poder quebrar a molécula de glicose. São os aeróbios, tá? São os seres aeróbios. O que é um ser aeróbio? É aquele que usa oxigênio para poder obter energia, tá? No entanto, alguns seres, né, não necessitam de oxigênio no processo, gente, tá? Nem todo ser vivo ele vai precisar de oxigênio, tá? Para que ele possa obter energia, tá bom? A gente tem aí os seres anaeróbios ou fermentadores, tá bom? Eles utilizam outras fontes para obter energia que não são justamente essas que a gente acabou de falar. Então, quem não usa oxigênio ou é anaeróbio ou é um fermentador, né? Aqueles que fazem um processo de fermentação. A gente vai falar de cada um mais para frente. Então, respiração aeróbia, tá? A gente vai ver aqui como é que ela acontece. Então, vou falar um pouco aqui das características da respiração aeróbia, aquela que utiliza-se oxigênio para respirar, né, e para obter energia. Ela começa dentro das células, tá? Então, no interior das nossas células, que é uma célula animal, como a gente conhece, inicialmente aqui no citoplasma, nessa região interior, e depois dentro da mitocôndria, que é uma organela que a gente já estudou, tá bom, gente? Dentro dessa organelazinha, desse compartimentozinho aqui, que é chamado de mitocôndria, ocorre a etapa final da transformação do alimento, na qual se obtém energia. A gente chama isso de respiração celular. Respiração celular é aqui dentro que acontece, né, a transformação dos nutrientes em energia, pessoal. Cada célula do teu corpo não só é uma, não.
Todas as células do teu corpo fazem isso, tá bom? Então, durante, né, o qual os nutrientes, como os carboidratos, a glicose, as gorduras, eles são transformados em unidades menores, são quebrados, tá? Com o gás, como o gás carbônico, né? Elas são quebradas ali e liberam gás carbônico. Ó. A gente está vendo aqui nesse ciclo, tá bem pequenininho, mas dá para a gente ver que entra oxigênio e sai gás carbônico. Esse gás carbônico é proveniente da quebra dessas moléculas para obtenção de energia. O gás oxigênio, né, que os seres vivos retiram do ar ou da água, é levado pela corrente sanguínea até as células, onde exerce um papel fundamental, gente, na respiração celular aeróbia, tá? Então se engane, ó, o peixinho que está lá dentro da água, ele retira o oxigênio da água. A gente que vive aqui né, acima da atmosfera, na crosta terrestre, com as massas de ar, a gente respira ele diretamente, né? Ó. O peixinho retira ele de onde? Da água, tá bom? Então os dois têm respiração aeróbia. E acontece o mesmo processo, só que aqui ele utiliza um outro sistema de respiração, né? Por brânquias, e a gente aqui é pelo pulmão, tá bom? E aí, ó, o sangue vai levar esse oxigênio para os órgãos, e aí vai acontecer o processo de respiração celular. Então o sangue leva isso, e aí é um passo fundamental para a respiração aeróbica. Então a presença de oxigênio no interior das células possibilita que mais energia seja liberada, quando comparado ao que ocorre nos organismos anaeróbios, tá bom? Então quando eu falei, né, quando tem a presença de oxigênio no interior da célula, ele possibilita ter mais energia ser liberada. Então ele é um processo mais efetivo, é um processo mais eficiente do que aqueles que não utilizam oxigênio. Então, a gente tem aqui a respiração mecânica, é aquela que a gente fica puxando o ar, né? O oxigênio vai para o nosso corpo, as células fazem um processo de respiração celular, aí com a quebra dessas moléculas a gente tem o quê? A liberação de gás carbônico, a gente faz isso durante toda a nossa vida, tá? E nossos órgãos precisam disso, todos os nossos sistemas, tecidos necessitam dessa energia, desses processos de respiração para poder funcionar direitinho, certo? Então, a gente tem aqui a respiração dos animais aquáticos, tá? Vou falar um pouco sobre isso agora. A gente vai falar um pouco aí sobre os animais que vivem na água, né? Como é que eles respiram debaixo da água. Então, os animais eles realizam trocas gasosas de variadas maneiras, né? Nós, seres humanos, mamíferos, retiramos o oxigênio da atmosfera, né? Das massas de ar. Os peixes retiram o oxigênio da água, tá bom? Então na água esses animais podem obter oxigênio por difusão. A gente aqui a nossa respiraçãozinha normal, né, pulmonar, a gente só absorve o oxigênio em todo momento e libera gás carbônico. Lá não, os peixes fazem um processo chamado de difusão, diretamente pela membrana que envolve as células ou por meio de estruturas especializadas como as brânquias, né? Essas brânquias aqui, essa região que fica aqui abaixo da lateral do peixe, é responsável por esse processo chamado de difusão, nas quais a superfície de contato com o ambiente é grande. Então, o que é o processo de difusão? É a passagem de substâncias de um ambiente na qual elas se encontram mais concentradas para outro onde se encontram menos concentradas. Então, dentro do corpo do peixe eu tenho um pouco oxigênio, tá? Dentro da água, né, do ambiente aquático, a gente tem mais oxigênio. Então, isso acontece, né? O peixe acaba absorvendo, porque o processo de difusão, as substâncias saem de um meio mais concentrado para um meio, né, de menor concentração, menos concentrado. A gente tem aqui, por exemplo, o pincelzinho com tinta, a gente tem uma concentração muito grande de tinta aqui dentro, tá? Depois de um tempo que tu deixa ele em água, tá, que é um meio menos concentrado, tu vê que a tinta começa a se dissolver na água. É a mesma coisa que acontece com o peixe, né? Ele tem a brânquia dele lá, um meio menos concentrado, o corpo dele sem muito oxigênio, e aí ele retira o oxigênio da água e passa para dentro do corpo dele. Então, essa parte aqui foi o que eu acabei de falar. Esse aqui é um processo de difusão. O meio mais concentrado aqui no caso seria a ponta do pincel, o meio menos concentrado seria a água, e aí existe essa passagem, mesma coisa que acontece aí com os animais do ambiente aquático, tá bom? Então, a gente tem aí esse processo, né, que a gente encontra no meio dos animais que utilizam o processo de difusão. A gente tem aqui no caso uma esponja que também fica no ambiente aquático, né, e em outros animais aquáticos, né, as trocas gasosas entre a água e as células ocorrem diretamente por difusão também, tá bom? Todos aqueles que vivem no ambiente aquático têm células especiais, têm estruturas especiais
para fazer esses processos. Então, nesse esquema aqui, a gente consegue ver, né, ó, as setas verdes indicando a entrada de água, tá? Indicam o caminho percorrido, elas entram por poros, né? Esses poros são esses espaços vazios que tem aqui dentro da esponja, tá? E a água ela vai circular aqui dentro, né? A gente viu que na nutrição das esponjas elas absorvem os nutrientes que estão na água, que a água carrega, mas dentro da célulazinha, tá? Da esponja, né? Ocorre também um processo de respiração celular. Então a esponja, o processo de respiração dela acontece justamente dentro da célula, absorve oxigênio, libera gás carbônico e aí ela obtém energia, tá? Então a gente viu aqui, né? Aqui está explicando que entra pelos poros, está no livro de vocês, trazendo nutrientes e oxigênio, sai pelo ósculo, né? Que é essa região aqui de cima, a abertura, levando o gás carbônico embora. Outras excretas para fora do corpo do animal. Então ela respira, se alimenta, tudo por dentro das suas células, né? Tu vê que ela não tem um sistema muito complexo, ela não tem intestino, ela não tem tubo digestório e por aí vai, tá bom? O que a gente mostra, né, pessoal, é a parte das brânquias, ó, os filamentos das brânquias onde ocorrem as trocas gasosas. A gente tem aqui a setinha vermelha, né, indicando a entrada de oxigênio, a água rica em oxigênio. Passa pelo corpo do animal, ela sai rica em gás carbônico. E aí o animal ele consegue, né, resgatar esse oxigênio dentro da água. Por isso que o animal ele consegue ficar bastante tempo debaixo da água. Mas também é necessário que ele vá à superfície também fazer algumas trocas gasosas, certo? Ele não vai passar a vida inteira debaixo da água, não. E essa é a respiração aí nos animais aquáticos, né? Enquanto o oxigênio entra, o gás carbônico sai, assim também como acontece nos mamíferos. Tá bom? Aí a gente tem a respiração dos animais terrestres. A gente tem aí a questão dos animais vertebrados, né? Eles ficam na nossa superfície, aqui na nossa atmosfera, na crosta terrestre, na parte de cima. Já saiu da água, já é um outro tipo de respiração. Então, a gente tem gás disponível, né, nos anfíbios, como os sapos. A gente tem, por exemplo, uma pouca eficiência dos pulmões. Ele tem pulmão primitivo, mas aí ele tem uma respiração um pouquinho diferente, né? Ele utiliza a pele, tá? As trocas gasosas apresentam-se na superfície da pele deles, tá bom? Então, como esse pulmão dele, né, dos anfíbios, é um pouco desenvolvido, eles utilizam a pele e fazem uma respiração que é chamada de respiração cutânea, né, que ocorre, ó, pela pele do animal, na qual o oxigênio entra e o gás carbônico ele sai pela pele sempre úmida e repleta de vasos sanguíneos. Por isso que um sapinho, né, quando você olha ele é todo úmido, né, todo liso, justamente porque ele tem que manter aquele ambiente úmido, a pele dele úmida para facilitar as trocas gasosas. Por isso que normalmente tu vê um anfíbio próximo de ambientes úmidos, né, ambientes aquáticos. Nos répteis o pulmão são mais eficientes. Tu vê que tem uma evoluçãozinha, né, nos répteis, né, os lagartos, tudo mais. O pulmão dele é mais eficiente que os pulmões dos anfíbios, graças, né, a dobras que ampliam a superfície disponível para as trocas gasosas. Então o pulmãozinho aqui já dos répteis é um pouquinho mais eficiente. Ele já faz a respiraçãozinha pulmonar. Nos mamíferos, né, nos seres humanos, por exemplo, os pulmões são muito eficientes. A gente usa o nosso pulmão desde pequeno, né, com muita eficiência, pois são formados por aproximadamente 1 milhão de alvéolos, né? Essas estruturas, alvéolos são pequenas bolsas que auxiliam na nossa respiração, que são pequenos sáculos, ó, rodeados por capilares sanguíneos. A gente vai já ver uma imagem que reflete o que é um alvéolo dentro dos nossos pulmões, né? Os alvéolos pulmonares, que ajudam, né, a gente a capturar o oxigênio com muita eficiência, né? A gente já respira aqui, já coletou oxigênio, ele já passou para o nosso sangue, então é um processo muito eficiente, diferente aí dos répteis e anfíbios. Nas aves, os pulmões desprovidos de alvéolos, só quem tem alvéolos aqui são os mamíferos, são adaptados a suportar o esforço do voo, né, sendo as trocas gasosas realizadas em túbulos denominados parabronquíolos, tá? Pelos quais o ar passa 2 vezes em cada ciclo respiratório graças à ação de sacos aéreos conectados aos pulmões. Então a respiração das aves é algo extremamente complexo, tá? Elas têm 2 ciclos de respiração, tá? A mais, porque elas necessitam disso, né? Ela precisa voar, então ela gasta muita energia e ela precisa de muito oxigênio para poder manter as suas atividades vitais. Aqui, ó, a gente tem o pulmão da ave, né? Os sacos aéreos que ficam aqui dentro, olha só o tanto, tá? Elas são utilizadas aí
para fazer auxiliar no processo de respiração e de ventilação do pulmão das aves. É muito eficiente. Então a gente tem aí as outras partes, né? Entre os invertebrados, agora a gente falou dos vertebrados, anfíbios, répteis, mamíferos e aves. Agora a gente tem os invertebrados, as minhocas, né? Elas apresentam respiração cutânea também, assim como lá nos anfíbios, né? Respiração pela pele, nunca se esqueça, respiração cutânea é respiração pela pele, vai anotando aí no seu resumo. Na qual as trocas gasosas ocorrem pela pele sempre úmida e com muitos vasos sanguíneos. Nos artrópodes, né, pessoal, que são aqueles que têm exoesqueleto, aquela carapaça, como os insetos, aranha, escorpião, centopeia, tá bom? As lacraias. O ar penetra por aberturas do corpo, né? Os espiráculos, né? Eles têm furinhos ali onde o ar entra, né? E passa por finíssimos tubos, né? As traqueias, chegando diretamente às células. Não há participação de sangue no transporte dos gases, tá bom? Então nesses animais aqui o sangue ele não carrega o gás, né? Ele vai já por outra via, tá bom? Já nos outros animais sim, né? A gente tem aí o sangue levando, transportando o gás carbônico para a gente poder obter energia. Algumas aranhas e escorpiões apresentam pulmão foliáceos, né? A gente chama disso. Há algumas aranhas dentro aqui dos artrópodes e escorpiões, não são todas, só algumas. Estruturas filamentosas muito irrigadas por vasos sanguíneos em que ocorrem as trocas gasosas. Então essa aqui é uma exceção dentro do grupo dos artrópodes. Então a gente tem os caracóis que tem um pulmão rudimentar formado por uma dobra de revestimentos do corpo, né? O manto repleto de vasos sanguíneos que trocam gases com o ar. Então lá no caracolzinho ele já tem essa estrutura também mais específica. Aqui a gente tem, ó, né, nos insetos, o sistema de um inseto, né, os gases são levados por traqueia, respiração traqueal que a gente chama. Então tu vê que não tem um nariz, né, que vai ali auxiliar na captura de oxigênio e tudo mais. Então passa aí, né, pelo espiráculozinho, que é a abertura que eu falei para vocês. O ar entra, ó, e já vai diretamente para onde? Para a célula muscular, né, que é onde precisa aqui acontecer as trocas gasosas. Olha lá o pulmãozinho da aranha, ele é cheio de filamentos, né, pessoal, cheio de lâminas. Aí o ar entra e é condensado aqui dentro, né, e carregado para dentro do corpo do animal. Tá bom? Aí a gente tem aqui, por exemplo, o pulmão, né, o nosso pulmão já no sistema pulmonar, na respiração pulmonar, onde a gente tem aqui dentro do nosso pulmão diversas bolsinhas como essas aqui, ó, que são os alvéolos, né? Essas bolsinhas aqui, os alvéolos pulmonares, são ricas em capilares sanguíneos. O ar entra, circula e acontece as trocas gasosas. O sangue entra dentro do nosso pulmão, né, gente? Ele entra dentro do alvéolo aqui, ó, nos vasos sanguíneos, e aí aqui dentro dessa máquina, né, que é o alvéolo pulmonar, que acontece a todo momento, toda hora ele está funcionando, acontece as trocas gasosas. A gente tem milhões deles dentro dos nossos pulmões, então são estruturas bem pequenininhas. A gente já mostrou aqui, né, as traqueias. Aí aqui já é a parte de circulação, que já entra depois do processo de respiração. A aula já foi bem longa sobre respiração, façam suas anotações, as anotações importantes sobre todos os temas que eu falei: respiração cutânea, respiração aeróbia, respiração anaeróbia. Se você chegou até aqui e não lembra desses conceitos, volta a aula de novo e começa a anotar, tá, os entendimentos. Então, forte abraço e até a próxima aula.